Meu pai me vendeu por R$ 30 e 2 quilos de tickets de ração, para ser a esposa de Chen Tianyu, da aldeia Xinghua. Dizem que Chen Tianyu é todo musculoso. Seus punhos são grandes como sacos. Uma mulher parece frágil diante dele, menor até que uma perna sua. Meu corpo fraco não aguentaria seu jeito bruto, mas não tinha direito a reclamar. Só pude segui-lo calada. Há um mês, os funcionários do armazém vieram cobrar dívida. Shen Daju, pague sua dívida! Juros inclusos. 47 yuan e 30 centavos. Se não pagar hoje, vou quebrar a porta da sua casa. Meu pai ficou pálido, escondido em casa. Sua cachimbo tremia muito em suas mãos. Naquela época, 47 yuan era muito dinheiro. Dava para alimentar uma família por meio ano. Ele havia perdido todo o dinheiro no jogo dias antes. Não tinha nem 20 centavos no bolso. Sr. Hu, me dê mais um tempo. Eu vou dar um jeito. Você sempre diz a mesma coisa. Disse que pagaria com peixes e os peixes. E o dinheiro? Sempre atrasando. Se não pagar, vai se arrepender. O velho Hu saiu batendo a cortina. O vento frio entrou na casa. O lar estava gelado como uma caverna de gelo. Eu me agachei perto do fogão, segurando um peixe ainda sem limpar as escamas. Meu pai sentou na beira da cama. Seus olhos ficaram girando por muito tempo. Até que ele olhou para mim de repente. Nunca vou esquecer aquele olhar. Não era o olhar de um pai para uma filha. Era o olhar para algo que poderia vender. Wang Xin, você tem 19 anos, não é? Já está na hora de se casar. Conhece Chen Tianyu da aldeia vizinha? Já ouviu falar dele? Todo mundo conhece Chen Tianyu na região. Um homem forte de 30 anos, todo musculoso, com uma cicatriz no rosto, que vai da sobrancelha até a têmpora. Os moradores diziam que ele era muito rigoroso com a esposa, que deixava a esposa de cama por dias. Pai, o que você está dizendo? Ele mandou o Sr. Zhao pedir minha mão. Ofereceu 30 yuan, mais 2 quilos de tickets de ração. 30 yuan, 2 quilos de ração. Os olhos do meu pai brilharam quando disse aquele preço. Aquele brilho me deixou muito triste. 30 yuan não era nada, comparado ao que ele perdia no jogo. Mas para ele, sua filha valia apenas isso. Você vai me vender? Não fale assim. Isso é feio de ouvir. É casamento, você terá um lar seguro. Melhor do que passar fome comigo. Além disso, se não pagar a dívida, nós dois vamos passar necessidade. Por que eu tenho que pagar sua dívida? Meu pai bateu forte na mesa. O copo de louça caiu e quebrou no chão. Está ficando arrogante? Eu criei você desde criança. Você comeu e bebeu às minhas custas. Por que não pode se casar? Olhe para você mesma. Todo cheia de cheiro de peixe. Nenhum rapaz da cidade olha para você. Shen Tianyu aceitou casar com você. É uma sorte sua. Eu não consegui dizer uma palavra. Não por causa da briga, mas por causa do cheiro de peixe. Suas palavras eram duras, mas verdadeiras. Realmente ninguém me queria. As outras moças se arrumavam para namorar. Usavam roupas bonitas e fitas no cabelo. Sorriam com dentes brancos. Eu tinha mãos grossas e ásperas, sujas de sujeira de peixe sempre. Sempre carregando um cheiro forte de mar. Nenhuma casamenteira vinha me apresentar. No dia 23 de dezembro, véspera de festa, Chen Tianyu apareceu em nossa casa. Ele era ainda mais alto do que imaginei. Quando parou na porta, ocupava quase toda a entrada. Sua cicatriz ficava avermelhada ao sol de inverno, deixando todo mundo assustado. Ele entrou e quase não falou nada. Apenas ficou parado na sala principal. Olhou para mim rapidamente. Foi um olhar muito rápido. Não deu tempo de ver sua expressão. Depois tirou um pacote de dentro do casaco. 3 notas de dinheiro bem dobradas. 2 quilos de tickets de ração organizados. Meu pai tremia ao pegar o dinheiro. O Sr. Zhao foi a testemunha. Escreveu um contrato simples em um papel. Filha de Shen Dazhu. Shen Wangxin se casa em Xinghua, com Chen Tianyu. Dota de 30 yuan, 2 quilos de ração. Acordo mútuo, palavra vale contrato. Depois carimbaram o documento e fecharam o acordo. Sem certidão de casamento, sem festa de casamento, sem nenhum papel oficial. Ninguém me deu parabéns. Chen Tianyu pegou minha pequena bolsa. Só tinha roupas velhas e uma toalha usada. Colocou no ombro e saiu andando. Andou alguns passos e olhou para mim, pedindo para eu segui-lo. Fiquei parada na sala. Olhei para meu pai pela última vez. Ele contava o dinheiro na beira da cama. Contava várias e várias vezes, com um sorriso no rosto, como se tivesse ganhado um prêmio. Ele nunca mais olhou para mim. Mordi meus lábios forte e saí de casa com Chen Tianyu. O vento de dezembro cortava meu rosto, afiado como uma faca. Eu andava encolhida atrás dele, a 3 passos de distância. Eram 4 quilômetros até a aldeia dele. Só pensava em uma coisa no caminho: fugir assim que ele dormisse. A casa de Chen Tianyu ficava no leste da aldeia. Uma casa simples de barro isolada, muros feitos de terra batida, com muitas rachaduras e buracos. No pátio, uma velha árvore de jujuba seca, parecendo dedos secos de idoso. A casa era antiga, mas muito bem arrumada. O chão da sala estava bem varrido. As panelas do fogão brilhavam limpas. Os cobertores estavam dobrados certinhos. Ele colocou minha bolsa na cama e me mostrou o quarto. Você fica aqui. Depois ele saiu e nunca mais voltou. Naquela noite ele ficou no quarto oeste. Eu fiquei no quarto leste. Havia uma parede de barro entre nós e uma porta de madeira sem trinco. Coloquei um banco atrás da porta e pus uma bacia de ferro em cima. Se ele empurrasse a porta, a bacia caía no chão e eu acordava na hora. Não fechei os olhos a noite toda. Me encolhi no canto da cama com o cobertor. Fiquei atenta a todo barulho. Ouvia a respiração pesada vindo do outro quarto. Era regular, como um ronco. Uma vez ele virou de lado. A cama de madeira rangou forte. Depois tudo ficou em silêncio. Ele não veio até mim. Antes do amanhecer do dia seguinte, ouvi batidas fortes no pátio. Era ele cortando lenha. Quando cheguei à sala principal, o café da manhã já estava quente. Um caldo grosso de milho cozido. 2 pães caseiros tampados na panela. Ele entrou com uma tigela. Se surpreendeu ao me ver ali. Colocou a tigela bruscamente na mesa e disse apenas uma palavra. Eu não tinha escolha a não ser comer. Peguei a tigela e queimei a boca. Mas era bem melhor que a comida fraca da minha casa. O pão tinha sabor de grão verdadeiro, mesmo sendo grosseiro. Tinha um gosto doce ao mastigar. Ele pegou sua própria refeição e se agachou perto do fogão. Comeu rápido e jogou a tigela na água. Pegou a enxada e saiu para o trabalho.
Assim passaram 3 dias seguidos. Todos os dias eram iguais. Ele acordava cedo para trabalhar, deixava minha comida e ia para a roça. Voltava ao meio-dia para cozinhar. Fazia comida à tarde e ao anoitecer. Quase não trocava uma palavra comigo. Não me olhava direito e nunca se aproximava. Evitava ficar no mesmo cômodo. Eu não conseguia entendê-lo. Os vizinhos diziam que ele era bravo e que agia com violência. Mas nesses 3 dias ele nunca gritou. Suas frases curtas saíam com dificuldade, com tom seco e ríspido, mas sem maldade. Ele não cozinhava muito bem, mas sabia controlar o ponto da comida. Nunca crua, e às vezes tinha ameixas na sopa. Não sabia se era de propósito ou acidente. No 4º dia, ele deixou um pão branco sobre a mesa. Naquela época, a farinha branca era muito rara. Só se comia em festas especiais. Fiquei parada, sem entender nada. O pão ainda estava quente e macio, com cheiro suave de trigo. Dei uma mordida e quase chorei. Não por estar gostoso, mas por não compreender. Eu fui comprada por 30 moedas. Então por que ele me tratava bem? Tudo aquilo parecia muito estranho. Não me batia, não me xingava, não me tocava e ainda me dava boa comida. Quanto mais gentil ele era, mais medo eu tinha. Todas as garotas sequestradas na vila eram bem cuidadas no começo. Depois que não tinham mais escapatória, aparecia a crueldade. Eu não podia esperar por esse dia. No 5º dia decidi fugir. Enquanto ele trabalhava pela manhã, peguei 2 roupas velhas e saí correndo. Corri com todas as minhas forças. Corri por menos de meia hora. A garganta ardia e tinha gosto de sangue. As pernas estavam pesadas, mas eu não parei. Cheguei em casa curvada, sem fôlego. Bati forte na porta. Pai, abre a porta, eu voltei! Ninguém respondeu de dentro. Pai, não quero mais me casar. Deixa eu voltar pra casa. Depois de um tempo, ouvi a voz do meu pai, abafada, como se estivesse atrás de um cobertor. O que você veio fazer aqui? Uma filha vendida não pode voltar. Se você fugiu assim, o homem virá me procurar. Como vou explicar tudo pra ele? Já gastei todo aquele dinheiro. Volte imediatamente. Pai, pelo menos me veja uma vez. Não tenho mais filha como você. Vá embora e não volte mais. A porta nunca se abriu. Me agachei na porta sem conseguir chorar alto, apenas deixando as lágrimas cair. Cada lágrima caía na terra seca, criando pequenos buracos no chão. O vento frio de inverno soprava forte, e minhas lágrimas secavam rápido. Fiquei ali até minhas pernas dormentarem. Depois me levantei e fui até a entrada da vila. Não sabia pra onde ir. Minha mente estava completamente vazia. Foi então que o homem chamado Lee Sanlai apareceu. Sanlai é um folgado conhecido da cidade de Pedra Verde. Uns 30 anos mancando de uma perna, sem fazer nada. Vivia de roubo e pequenos delitos. Ele foi se aproximando mancando, com um cigarro na boca. Os olhos dele passeavam pelo meu corpo todo, como se uma cobra estivesse me observando. Ei, a filha do Sr. Shen não foi vendida por Tinil? Por que voltou sozinha? Será que o Tinil não presta pra nada? Vem comigo. Eu te dou comida e te agrado. Enquanto falava, estendeu a mão pra me puxar. Eu me afastei rápido. Minhas costas bateram na árvore e não dava mais pra recuar. Ele chegou ainda mais perto, com cheiro forte de fumo e comida estragada. O cheiro me deu enjoo. A mão suja dele já tocava minha manga. De repente, uma mão apareceu por trás. Apertou o pulso do Sanlai como um alicate de ferro. Ouvi o barulho dos ossos estalando. Ai! Solta! Era o Tinil. Não sabia quando ele tinha chegado. Estava parado atrás de mim em silêncio. Ele não disse uma palavra. Segurou o pulso e torceu com força. Sanlai foi jogado no chão. Gritava igual porco na faca. Tinil pisou nas costas dele e disse a frase mais longa desde que me conheceu. Encosta nela mais uma vez, e eu quebro a sua outra perna. Sanlai foi embora rastejando até o fim da rua. Tinil ficou parado ali, ofegante. As veias das mãos dele estavam saltadas. Ele se virou pra mim com a cara sem expressão. A cicatriz dele parecia mais escura no pôr do sol. Não perguntou por que eu tinha fugido. Não me repreendeu por ser ingrata. Só tirou o casaco de algodão e me envolveu nele. Aí que eu percebi que estava tremendo muito. Não sabia se era de frio ou de medo. Vamos voltar. Só 2 palavras. Eu segui os passos dele por 4 quilômetros, sem dizer uma palavra. As costas dele eram largas igual a uma parede. Não passava vento. Eu vestia o casaco dele. Tinha cheiro de terra e suor. Não era cheiroso, mas era quente. Chegamos em casa. Ele foi pra cozinha ferver água. Serviu um copo e me entregou pra eu esquentar. Eu peguei o copo. Envolvi o recipiente com os dedos. O calor foi passando aos poucos, das pontas dos dedos pra palma da mão, depois pro meu coração. Nos meus 19 anos de vida, ninguém nunca me deu água quente na hora do medo. Parei de pensar em fugir. Não por falta de opção, mas por causa daquele copo de água quente. Os dias seguintes foram bem mais tranquilos. Tinil continuou o mesmo. Trabalhava calado. Falava pouco, igual a um pote sem boca. Mas fui percebendo aos poucos que o silêncio dele escondia muita delicadeza. Ele sabia que eu tinha medo do escuro. Nas primeiras noites não apagava o candeeiro. Deixava o candeeiro aceso a noite toda. No dia seguinte comprou um galão cheio de querosene. Deixou na cozinha sem dizer nada. Toda noite, antes de dormir, ele deixava um candeeiro abastecido na porta do meu quarto. Ajustava a chama pra não cansar a vista. Nunca perguntei como ele soube do meu medo. E ele também nunca falou. Mas aquela luz nunca se apagou. Uma noite de vento forte. O vento pela janela apagou o candeeiro. Eu me encolhi de medo no escuro. Minha garganta travou, não consegui gritar. Depois de um tempo, a porta do quarto se abriu devagar. Uma luz amarela entrou no cômodo. Era ele, trazendo o próprio candeeiro. Colocou a luz na mesinha de cabeceira. Sem olhar pra mim, virou e saiu. O barulho suave da porta fechando foi melhor do que qualquer palavra de consolo. Além disso, ele sabia que eu não gostava de comida dura. Os pães de milho eram duros que nem pedra. Eu sempre me engasgava comendo, mas tinha vergonha de reclamar. Um dia no almoço, não consegui mais engolir. Deixei o pão e parei de comer. Ele percebeu na hora. Não fez nenhum comentário. Comeu o pão dele e saiu de casa. Depois achei meio saco de farinha branca, com 2 vales de ração do lado. Ele trocou os vales dele escondido por farinha, sem contar pra ninguém.